A Karine me perguntou aqui, mas a criança de 3 anos que enrola vai ter poder de tudo? Gente, a criança de 3 anos, ela só enrola porque ela não tem uma constância, primeiro, uma constância na sua rotina, segundo, uma constância na sua forma de agir com ela. Então ela sabe que de vez em quando você cede o banho naquela hora, de vez em quando você não cede, de vez em quando você cede que ela escove os dentes a hora que ela quiser, de vez em quando você não cede, de vez em quando você cede que ela vai dormir sem escovar os dentes, de vez em quando você não cede. Então a família que não tem muita constância na maneira como criar suas regras que não são negociáveis com os filhos, a tendência é que a criança enrole é maior. Por quê? Pensa comigo, vamos pensar de uma forma bem comportamento infantil mesmo, tá? Se você tenta uma coisa várias vezes e tem uma resposta negativa, a partir de um certo momento você para de tentar. Quando você tenta uma coisa e aí você tem uma resposta positiva, aí você tenta de novo, a resposta é negativa. Aí você tenta 2 vezes, a resposta é positiva, positiva. E aí vem negativa de novo. E isso se torna inconstante, intermitente, como a gente chama na psicologia comportamental, essa criança vai te enrolar mais vezes. Ah, Patrícia, mas é impossível achar a constância no dia a dia. Gente, se vocês criam a questão das regras negociáveis e não negociáveis na cabecinha de vocês e na cabecinha das crianças, as coisas se tornam mais fáceis dentro de casa. Se vocês inserirem o ou você com mais facilidade, com mais frequência na questão da escolha não do momento, nem só do momento, mas, por exemplo, na hora do banho. Filho, você tem que tomar banho agora. Agora é o momento do banho, porque tá aqui na sua rotina. Criança de 3 anos precisa de rotina. Cria uma rotina para ela com a ordem das coisas que a criança vai fazer naquele momento. Então, você chega da escola, você toma banho, você assiste desenho, tô chutando, tá? Você janta, a gente lê uma historinha e você dorme. E escova os dentes, enfim. Bota umas figurinhas para ela ir acompanhando aquela rotina e mostre para ela. Aqui você acabou de escovar os dentes, agora é hora da gente ler um livro. Você escolhe, você quer ler esse livro ou esse livro? Você quer ler o livro deitado na sua cama ou sentado? Você quer ler o livro, que a mãe lê o livro para você deitada com você ou você quer que eu fique fora da cama? Você consegue colocar opções para ele fazer e não tirar a questão da rotina para ele. A criança tende a enrolar quando você se estressa muito e quando você age com muito desrespeito em relação a ela. E aí a tendência é que ela enrole mais. Quando você prepara essa criança para o momento, a tendência dela te responder positivamente é muito maior. Tenta fazer um teste em casa para ver se vai dar certo. Provavelmente a criança que está enrolando é uma criança que se acostumou a enrolar. Então, para você tirar esse comportamento dela, você tem que começar lá na base. Criar essa rotina, criar uma constância e criar a opção de escolha para ela. Olha, a Mal Varenga falou aqui, a criança de 3 anos está em processo de construção. Não que seja uma regra, vejo que pode funcionar melhor, exatamente. A criança de 3 anos está no auge da construção dela, gente. Eles vão desafiar muito vocês. Primeiro porque eles estão com a linguagem formada. Segundo que eles já se sentem parte do processo. Eles acham... e terceiro que eles seguem modelo. Então, se a criança segue modelo e você tem um perfil mais de mandar dentro de casa, pode ter certeza que a sua criança vai mandar também. Porque ela vai seguir o seu modelo de mandar. E ela não vai entender, mas espera aí, por que a minha mãe pode mandar e quando eu mando ela me bate? Né? A gente precisa conversar com as crianças estão em processo de construção. Cuidado, muitos pais acham que a criança já está formada, que a criança está pronta. A criança não está pronta. Ela não tem noção de muitas coisas e muitos dos comportamentos que ela tem são imitados, são comportamentos modelos nossos. E muitas vezes a gente cobra uma coisa delas que a gente não consegue fazer. Em algum momento depois, a gente pode pensar em fazer uma live, não sei, sobre funções executivas. As funções executivas é onde a gente vai explicar como funciona o cérebro da criança, em que momento que algumas partes do cérebro se desenvolvem. E o poder de tomada de decisão é uma das áreas do cérebro que se desenvolve até os 7 anos. Então, se você não oportuniza o ensinar a tomada de decisão para o seu filho até os 7 anos, pode ter certeza que ele vai ter uma dificuldade no futuro de tomar decisões, tá? Porque isso é função executiva. Então a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Ser empático na abordagem com seu filho não quer dizer que você não pode ser firme. Uma criança que se exalta, externaliza a raiva dela
e grita pra você no meio da sala: "Você é chato! Você é idiota!" Vamos pensar assim, né? Vem muito, as crianças de 3, 4 anos falam muito isso. "Eu não gosto de você." Ela não tá agindo com respeito para com você, você percebe? Ela foi desrespeitosa. A gente não pode deixar parado. Ah, não vou fazer nada, vou deixar, tadinha. Ela tá externalizando a emoção de raiva dela. Não é bem assim. Ela teve um comportamento inadequado ao externalizar a raiva. Nós, como cuidadores e responsáveis pela formação dessa criança, precisamos chegar para ela de maneira firme e falar: "Fulano, não é desse jeito que a gente fala quando a gente sente raiva. Não é desse jeito que a gente externaliza quando a gente sente raiva. Eu tô muito chateada pela forma que você falou comigo. Me machucou, me doeu, eu não gostei disso. Quando você sentir raiva, vamos pensar em outras coisas que você pode fazer?" Gente, ser firme é possível sem ser mal educado, sem ser desrespeitoso. Vocês percebem que tem diferença nessa firmeza da voz e você dar um grito? E você puxar sua criança pelo braço e você enfiar ela dentro de um quarto e deixar ela lá por 10 minutos? Existe diferença na postura. Então não é ser negligente e passar a mão na cabeça da criança. É saber ser firme sem ser desrespeitoso. É mais ou menos por aí, tá bom? Eu vou tentar. Bom, me perguntaram aqui: como encontrar o equilíbrio entre uma relação de respeito e confiança com os filhos? Eu interpretei essa pergunta como mais uma questão, talvez, de adolescência, no sentido de como ter como ter o respeito dos filhos e, ao mesmo tempo, conseguir criar uma relação de confiança. Seria mais ou menos isso? Aquela famosa dúvida de equilíbrio entre amiga e mãe, né? Eu tenho que ser mãe e amiga, enfim. Eu interpretei essa pergunta como sendo isso. Primeiro ponto: para você ter uma relação de confiança com alguém, você precisa ter uma relação de respeito. O respeito, a confiança, ela parte do respeito. A gente cria confiança por pessoas que nos respeitam. A gente cria confiança por pessoas que respeitam os nossos momentos, que respeitam a nossa história, que respeitam as nossas emoções. Então, se você tem uma relação de respeito com o seu filho, pode ter certeza que ele vai criar uma relação de confiança com você. E foi o que eu falei agora há pouco. A questão de respeito pode ser feita mesmo no limite. Você pode impor o limite para o seu filho com respeito. A partir desse respeito, você vai ter uma relação de confiança. E aí vem outra coisa. Quando o seu filho começa a te contar as coisas que acontecem na vida dele, muitas vezes a gente desconstrói essa relação de confiança na forma como a gente julga o que aquele filho está trazendo. Então, por exemplo, se uma criança chega e te fala uma coisa que ele fez que você considera inadmissível, você já se arma, a sua feição já muda e você age no julgamento com seu filho. E muitas vezes você é dura com ele nesse julgamento. Então, tomem cuidado com o julgamento de vocês, porque os seus filhos vão trazer muitas coisas que vocês não concordam. Eles vão falar atrocidades, eles vão falar absurdos, que você vai ficar assim: meu Deus, eu não acredito que meu filho falou isso. Você vai entrar em desespero, mas, gente, calma, respira. Não trata o seu filho no julgamento, porque quando você tratar ele com o seu julgamento interior, você vai afastar. Você não precisa concordar com o que ele está falando, mas você precisa acolher aquela dúvida, aquela opinião. Os nossos jovens, os nossos pré-adolescentes estão com opiniões muito polêmicas, né? Muito que às vezes os pais ficam bem nervosos. Então, cuidado com isso, porque nesse momento você acaba afastando. Ache esse equilíbrio que vai ser mais fácil. Aí outra pergunta aqui, deixa eu ver quanto tempo. O estresse do confinamento fez minha filha passar a bater, gritar e ranger os dentes. Como dialogar? Gente, o estresse do confinamento tá fazendo isso com todo mundo, eu acho, tá? Porque eu tô rangendo os dentes à noite, descobri isso essa semana. Então, assim, acho que tá todo mundo mais ansioso. Calma, respira, se enxergue, se olhe, se acolha, entenda as suas emoções. Saiba que uma criança de 3, 4 anos não é raivosa, que não tem uma criança de 3, 4 anos que eu digo que não tem um diagnóstico, tá, de alguma coisa, uma criança dentro do perfil padrão. As emoções que ela tá trazendo provavelmente é uma emoção que vem de você também. E se ela tá mais ansiosa e mais irritada nesse confinamento, converse sobre isso com ela.
Fala pra ela. Filha, a mamãe tá percebendo que você tá mais nervosa ultimamente. A mamãe tá percebendo que você tá mais irritada ultimamente. É porque a gente tá ficando em casa? Eu entendo que você esteja ficando mais nervosa. Vamos pensar em algumas estratégias para aliviar um pouco isso em você? Tente pensar em estratégias que vão ajudar vocês nesse momento. Vocês devem estar, para essa pergunta, essa pessoa, num looping dentro desse processo, onde você está nervosa, a criança está nervosa, vocês estão em embate quase que o tempo todo, você cobra dela uma postura, ela não consegue te atender nessa postura porque ela também está num momento de ansiedade e vocês vão entrando num ciclo que vocês não estão conseguindo sair. Para conseguir sair desse ciclo, o primeiro ponto é se abra. Ah, mas meu filho é muito pequeno, ele não vai entender. Ele entende, as crianças entendem. Fale sobre as suas emoções com as crianças. Filha, a mamãe tá tão cansada hoje, a mamãe tá tão estressada. Converse sobre isso. Normalmente, o que acontece? Vocês já entram no processo do diálogo irritados. Tentem se acalmar antes de dialogar. Né? Não é assim que a gente faz quando você vai conversar com o marido, por exemplo. A gente faz esse tipo de aconselhamento para os casais. Não conversem na hora da raiva, espera a raiva secar, espera a raiva passar. É a mesma coisa com as crianças, né? Então, o Vitor falou uma coisa que é minha preocupação também, né? Vemos essa preocupação, vemos ela mais irritada e isso é uma preocupação, vivenciamos esse looping, exatamente. E o ambiente, gente, não tá ajudando muito, né? Então, primeiro, não se desesperem. A gente precisa de calma nesse momento. Segundo, entendam que a criança também está no momento de ócio, ela também está ociosa. Tente respeitar esses momentos dela. Terceiro, a criança também está ficando mais tempo em telas. Eu sei que isso é real, isso está acontecendo. Não tem o que fazer. Tente, você vai limitar um tempo, mas tente respeitar também isso. Eu percebo que muitas vezes essa irritabilidade vem de uma cobrança excessiva nossa também, para a gente não errar. Uma cobrança excessiva para que a gente sempre acerte, como pai, como mãe. E aí bate direto com as nossas crenças. Quando uma criança grita com você, naturalmente você grita com ela de volta. E aí ela vai gritar com você de novo e você vai gritar com ela de volta. E aí vocês vão entrar nesse looping. Então, antes de gritar com seu filho, respira. Pede um tempo. Dá um tempo para você. Se respeite. E aí tente voltar. Se alguém tiver com demandas mais específicas em relação a essa questão do looping, da irritabilidade, entre em contato comigo pelo Instagram da clínica pra gente conversar um pouquinho melhor, tá bom? Como promover empatia com a comunidade escolar em meio à pandemia? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Reflitam sobre isso, gente. A gente está vivendo uma época tão difícil e as pessoas estão muito nervosas e olhando muito para si. A empatia, ela é construída ao longo da vida. A empatia, ela é construída na criação. Então, é difícil promover empatia se a pessoa que está convivendo comigo não tem empatia. Então, assim, tentem pensar em vocês primeiro. Será que eu tô sendo empática? Porque muitas vezes a gente cobra a empatia do outro, mas a gente não tá sendo empática naquela situação. Será que eu realmente tô pensando como é que o outro tá nesse momento? Será que eu tô pensando, nossa, mas ele tá com uma dificuldade tão grande, é por isso que ele tá agindo dessa forma? Ah, ele tá muito estressado comigo? Não é comigo, eu sei que não é comigo. Eu sei que é com as demandas que ele tá tendo na empresa dele. Então, a empatia, muitas vezes, a gente cobra ela das pessoas, mas a gente não tem. Então, tente buscar primeiro o seu poder de empatia, a sua habilidade de empatia, para depois você cobrar essa empatia dos outros. Eu vejo muitos empresários, muitas pessoas que estão no comércio, pessoas que não estão podendo trabalhar nesse momento, que estão revoltadíssimas, e não estão cobrando empatia, né, do governo, cobrando empatia das pessoas, mas que também não estão tendo empatia, porque estão olhando para si. É um momento onde as pessoas estão tendo dificuldade de olhar para o outro, para o problema do outro. Então, não cobre empatia de alguém se você não está tendo empatia também. A partir do momento que você descobre a empatia dentro de você, você consegue agir de uma maneira mais empática com as pessoas, você recebe a empatia do outro também. Porque, assim como o respeito, a empatia ela é um processo de vai e volta. Para eu cobrar, eu preciso ser. Como é que eu vou cobrar o respeito de alguém se eu não sou respeitosa? Como é que eu vou cobrar a empatia de alguém se eu não sou empática? A gente não pode cobrar algo que eu não ofereço.
Então, o processo de empatia, ele é assim. A partir do momento que eu ofereço, eu recebo de volta. Então, pensem nisso, reflitam sobre isso, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Eu sei o quanto que é difícil ficar aqui muito tempo, 1 hora. Eu sei o quanto de lives que tem disponível para vocês nesse momento. Então, eu agradeço muito por vocês terem ficado aqui comigo e me coloco à disposição para o que precisarem, para a gente poder conversar depois também, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima. Tá bom, gente? Tchau!